Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. O meu nome é Wilson Skolnick, eu sou médico patologista clínico, eu presidi a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial até dezembro do ano passado e atualmente eu presido a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a Abramed. O mais importante, eu sou membro da Câmara Técnica de Segurança do Paciente do Conselho Federal de Medicina e aproveito para agradecer ao Dr. Rafael Câmara Parente, o nosso coordenador, e aos demais colegas dessa Câmara Técnica pelo apoio que eu recebi para organizar e realizar esse webinar. Eu agradeço também desde já a vocês por terem atendido ao nosso convite para debater esse importante tema, raciocínio clínico e melhoria do diagnóstico, e aos nossos palestrantes que aceitaram participar desse evento. Como todos vocês sabem, o diagnóstico é um momento crítico no cuidado em saúde. Não teremos êxito no tratamento dos nossos pacientes sem um diagnóstico correto. Mas diagnosticar não é simples, ao contrário, consiste num processo complexo, porque os médicos precisam não apenas de um grande conhecimento básico, mas também da capacidade de aplicar esse conhecimento num ambiente de trabalho que pode ser, muitas vezes, desafiador. Infelizmente, não contamos com todas as condições de trabalho que desejamos, seja na área pública ou mesmo na área privada. Além disso, é preciso considerar muitas possibilidades, incluindo as doenças raras ou os casos de doenças que requerem um tratamento ou uma intervenção urgente. O processo diagnóstico pode trazer algumas armadilhas que, em última análise, impactam nos nossos pacientes, mas também podem causar constrangimentos e até culpa a nós médicos quando esses impactos acabam provocando danos. São os chamados eventos adversos. E eles podem acontecer em decorrência de erros diagnósticos. Mas hoje, o Conselho Federal de Medicina nos trouxe 3 especialistas que há anos vêm estudando esse assunto e vão nos brindar com seu conhecimento. Eu começo, então, convidando o professor Lucas Zambon, que vai nos falar sobre por que devemos falar do erro diagnóstico. O professor Lucas Zambon é doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, é diretor científico do Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente e é diretor clínico do Hospital Samaritano de São Paulo. Professor Lucas, por favor, a palavra é sua. Olá a todos. Nós tivemos uma pequena interrupção aí na conexão do professor Lucas. Eu vou dar alguns segundos para ver se nós conseguimos restabelecer. Se não, eu passarei ao segundo palestrante, invertendo um pouquinho a ordem da nossa organização. Eu convidaria, então, o professor Leandro Arthur Dil, que vai nos falar como o raciocínio clínico e por que ele pode estar errado. Será que temos o professor Lucas? Eu creio que ainda não. Então, eu pergunto ao professor Leandro se poderíamos iniciar. O professor Leandro, ele é professor da Universidade Estadual de Londrina e também do Centro Universitário São Lucas, AFIA. Ele também coordena o site Raciocínio Clínico. Temos o professor Lucas. Lucas, você me ouve? Eu acho que o professor Lucas ainda tem problemas na conexão. Eu convido, então, o professor Leandro
a iniciar a sua apresentação, por favor. Boa noite a todos. Obrigado, Dr. Wilson, pela apresentação. Obrigado ao Conselho Federal de Medicina pelo convite para essa importante live aqui hoje para discutir os erros diagnósticos, o raciocínio clínico e as medidas para a melhoria do diagnóstico. E eu vou apresentar, então, um pouquinho sobre como ocorre o raciocínio clínico e por que nós erramos. Aqui é a minha declaração de conflitos de interesse. E eu vou começar contando uma história de uma pessoa que ajudou muito a avançar o entendimento do raciocínio clínico e da origem dos erros diagnósticos. Eu vou falar aqui do Dr. Pat Croskery. O Croskery é um cidadão que se formou em medicina depois de ter estudado psicologia. Então, ele tinha um amplo conhecimento psicológico e depois se tornou médico emergencista e passou a ser reconhecido, né, como um médico no setor de emergência dos hospitais em que ele trabalhava no Canadá. Até que ele, inclusive, tornou-se chefe do setor de emergência de um grande hospital canadense. E quando ele assumiu a chefia do setor de emergência, ele se assustou com o número de processos que havia em cima da mesa do chefe por causa de erros diagnósticos. Então, muitos processos legais, processos jurídicos, devidos a erros diagnósticos e decorrente dano para o paciente. E aí ele começou a se perguntar por que profissionais que ele julgava tão competentes, tão bem intencionados, tão bem formados, como eram os colegas médicos dele nesse setor de emergência, podiam estar cometendo erros, inclusive respondendo processos legais por isso. E aí ele teve que usar o seu conhecimento de psicologia para entender a origem dos erros diagnósticos. E a partir dessa história, a gente então começou a entender um pouco melhor que os erros diagnósticos, eles ocorrem devido à maneira como a nossa mente funciona. Tanto que ele publicou aqui vários trabalhos a esse respeito. Esse é um trabalho muito interessante que eu sugiro para quem quiser entender um pouco mais a respeito, onde o Dr. Croskery fala que os vieses, que são os desvios sistemáticos do nosso pensamento, devido à própria maneira como a nossa mente funciona, eles são uma característica normal do cérebro diagnosticador. E, portanto, toda tentativa de diagnóstico ela vem sempre junto com um risco de erro, devido à maneira como a nossa mente funciona. Então, a gente vai tentar entender, e eu vou tentar apresentar sucintamente um panorama de como os médicos, em geral, pensam. Não só os médicos, mas os seres humanos. E aqui eu vou trazer o trabalho de dois grandes pesquisadores, que foram o Amos Tversky e o Daniel Kahneman, psicólogos israelenses. O Kahneman, inclusive, foi laureado com o Prêmio Nobel de Economia devido às suas descobertas nessa área, né, sobre como as pessoas tomam decisões na vida real. E aí eles trouxeram um entendimento totalmente novo para o campo da ciência, da psicologia, da economia, que fez a gente entender que aquela noção que a gente trazia da escola, que a diferença entre o homem e os demais animais é que o homem é um ser racional, isso é verdade, mas não é verdade sempre. Então, o Kahneman e o Tversky mostraram para a gente que o homem é um ser racional às vezes. Nós temos capacidades de tomar decisões racionais, com certeza usamos essas capacidades em diversos momentos da nossa vida, mas não é o nosso modo padrão de funcionamento, por assim dizer. Aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês. Olhando essa figura de um animal aqui na tela, vocês devem ter reconhecido imediatamente que esse animal aqui é um cachorro. E não devem ter feito nenhum esforço para chegar a essa conclusão. Deve ter sido uma conclusão que veio de modo instantâneo, automático, sem esforço nenhum, à mente de vocês. Então, essa é uma resposta automática, é um reconhecimento de padrão. Você já viu muitos cachorros na vida. Quando encontram outro exemplo desse animal, o reconhecimento do padrão é instantâneo. Já para responder essa outra pergunta, 17 vezes 24, você não vai usar o mesmo processo de pensamento. Você provavelmente vai ter que parar, prestar atenção, fazer as etapas do processo ali de multiplicação até chegar a uma conclusão de qual é a resposta para esse desafio. Então, essa descrição aqui foi feita pelo Kahneman e pelo Tversky, que mostraram que a gente tem dois sistemas de pensamento funcionando na nossa mente o tempo todo. O sistema 1, que é essa intuição, é o reconhecimento do cachorro, é um processo rápido, automático, que não precisa esforço nenhum, ele é predominantemente inconsciente, inclusive muitas vezes a gente não consegue explicar como ele ocorreu, e ele funciona basicamente em cima do reconhecimento de padrão.
Você reconhece algo que você já viu muitas vezes antes. É aquele, ahá, já vi isso antes. E a gente tende a aceitar a resposta que vem do nosso sistema 1. A gente é muito crédulo no que o nosso sistema 1 fala para a gente, que é a famosa intuição. Só que esse sistema 1 muitas vezes está sujeito a vieses e a interferências de pensamento que podem induzir a erro. Já o sistema 2 é o processo mais racional, é o racional propriamente dito. Ele é um processo mais lento, ele é deliberado, ele precisa de esforço e precisa de atenção para ocorrer, ele é totalmente consciente, a gente consegue descrever as etapas do processo todo, e a gente basicamente compara opções, caminhos, alternativas e escolhe qual é a melhor para aquela questão que a gente está enfrentando. E quando a gente recebe a resposta do sistema 2, aí vem uma questão, a gente muitas vezes não acredita muito, a gente fica inseguro dessa resposta. Então, muitas vezes, apesar de a gente ter feito um raciocínio elaborado, complexo e totalmente correto, a gente não fica muito seguro que isso é a verdade mesmo, né? Então, esses dois sistemas de pensamento foram descritos pelo Kahneman no seu livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que é um livro também excelente. E aqui eu chamo a atenção para duas características muito importantes do sistema 2, que é o fato de ele ser lento, ele precisa de tempo para ocorrer adequadamente, demora mais que o sistema 1, e ele requer esforço e atenção, ou seja, ele cansa. A gente ficar usando o sistema 2 demais, a gente fica cansado rapidamente. Por isso que o nosso modo padrão de funcionamento é o uso do sistema 1, que ele é automático e não precisa esforço, é o atalho, né? É o pensamento mais fácil, que não exige esforço nenhum, que é o sistema 1, que é o que a gente usa para responder praticamente 90% das questões que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, aqui o Kroskeri, né, fez um rascunho, né, uma imagem para a gente entender como que a gente funciona quando está exposto ao problema clínico de um paciente. Você vai comparar o problema desse paciente com o seu processador de padrões, que é basicamente a sua biblioteca, né, de modelos de doenças que fica armazenado na sua memória de longo prazo. Se você reconhecer o padrão, então você passa para o sistema 1, faz um reconhecimento intuitivo, imediato, sem esforço, daquela doença, daquele diagnóstico, daquela síndrome. Mas se há um padrão que você não está familiarizado ou que você não encontra a resposta usando o seu sistema 1, aí você apela então para o raciocínio analítico, que é o sistema 2, que cansa e exige mais tempo e mais esforço. E a gente fica ciclando entre esses dois sistemas o tempo todo para tentar achar as respostas aí para as questões que a gente encontra no dia a dia. Devido ao fato de a gente usar muito o sistema 1 e da gente ter sofrido, inclusive, uma pressão evolutiva ao longo da história para usar o sistema 1 e reconhecer rápido várias questões aí do nosso meio ambiente, a gente hoje somos criaturas extremamente boas para reconhecer padrões. A gente reconhece padrões até onde eles não existem, como, por exemplo, aí nessa nuvem, em que vocês devem estar vendo aí a figura de um rosto. Então, vocês estão reconhecendo o padrão de uma face humana onde não existe uma face humana, mostrando que a gente é muito bom para reconhecer padrão. E isso funciona, inclusive, dentro da nossa prática médica. Profissionais médicos que têm muita experiência e já viram várias vezes esse tipo de lesão, vão fazer o diagnóstico aí instantâneo, imediato, sem esforço nenhum, usando o sistema 1 de uma doença aí que é o herpes zoster. Já um estudante, uma pessoa inexperiente, alguém no começo da carreira, pode precisar um pouco mais de esforço, pensar, elaborar, comparar hipóteses para conseguir chegar à conclusão de qual doença é essa, né? No caso aí, um herpes zoster. Então a gente usa bastante o sistema 1, inclusive na medicina, mas o problema do sistema 1 é que ele é bastante sujeito a vieses. Então, eventualmente, a gente pode ter uma conclusão que o nosso sistema 1 joga para a gente, que ela não é 100% acurada. E aqui eu vou dar um exemplo da minha prática. Teve um tempo atrás, o ano passado, um tempo atrás, aí a gente fez o diagnóstico na nossa enfermaria, lá no hospital universitário, de um paciente que tinha doença de Whipple. E aí a gente publicou o caso, a gente discutiu, fez várias reuniões, né? Foi um fato muito curioso, chamou a atenção de todo mundo, porque é uma doença raríssima e a gente nem sabia que existia na nossa região. E aí, depois disso, isso ficou muito disponível na minha memória, essa hipótese diagnóstica de Whipple. Não porque ela é comum e provável, mas porque foi uma doença que chamou muita atenção pela sua peculiaridade, pela sua raridade. Então, hoje eu tenho que segurar, porque eu sei que eu sou vítima de um viés de disponibilidade. O viés de disponibilidade é exatamente isso.
você recebe como resposta do sistema 1 uma hipótese ou uma resposta que não é necessariamente a mais provável. Ela vem para você porque ela é fácil de lembrar. E quando ela é fácil de lembrar, isso pode ocorrer por vários motivos. Ou porque ela foi muito chocante, muito marcante, veio associada a uma emoção, foi rara, como nesse caso. Então, isso pode ficar muito disponível. E aí a gente pode confundir a facilidade de lembrar dessa hipótese com a probabilidade da doença realmente ocorrer. Então, esse é um viés. A gente tem um desvio sistemático a sempre achar que é mais provável aquela hipótese que a gente lembra com mais facilidade. Tá? E nem sempre a mais fácil de lembrar é realmente a mais provável ou a mais frequente. Esse é o viés da disponibilidade. É um exemplo dos inúmeros vieses a que a gente está sujeito no nosso dia a dia. O Krosker, inclusive, descreveu mais de 30 vieses cognitivos que podem causar erros diagnósticos aí em medicina. Isso falando do sistema 1. Tá? Aqui um outro exemplo para mostrar como a gente também tem alguns vieses, né, e algumas limitações no nosso processo de raciocínio, para ilustrar que a gente não é exatamente bom para fazer cálculos, né, ou estimar probabilidades ou quantidades de forma intuitiva. A gente não foi inventado para isso. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, que é um exercíciozinho simples. Imaginem que um carro está viajando de uma cidade A para uma cidade B, na ida a uma velocidade de 100 km por hora. No retorno da cidade B de volta para a cidade A, ele viaja a metade da velocidade, viaja a 50 km por hora. E aí eu pergunto, qual é a velocidade média desse carro, considerando todo o trajeto? Qual foi a velocidade média dele? A resposta que vem intuitiva na nossa cabeça é 75 km por hora, que é a média, né, entre 100 e 50. Mas essa não é a resposta correta. Você tem que pensar que quando o carro está retornando para a cidade A, ele vai levar o dobro do tempo para fazer o mesmo trajeto. E aí você vai ter que somar 100 mais 50 e dividir isso por 3, para você achar a resposta correta dessa questão, que é 66 km por hora. Então vejam que aqui, se você for na resposta intuitiva, você vai errar e vai errar bonito. Isso é a maneira como a nossa mente foi construída. Não somos bons calculadores intuitivos. E isso é um problema quando a gente está tendo que praticar uma profissão, como o Sir William Osler já demonstrou, um século atrás, em que ele falou que a medicina é uma ciência de incerteza e uma arte de probabilidade. Então, basicamente, o que a gente faz o tempo todo em medicina, quando está investigando diagnósticos, é atribuir probabilidades a diferentes hipóteses. E a gente não é bom para fazer isso de uma forma intuitiva, como eu já demonstrei, né, para vocês com aquele exercício anterior. E isso predispõe a gente a erro. Se você tentar usar a sua intuição para estimar probabilidades, isso pode te induzir a erros. E aqui eu quero dar um exemplo da nossa situação atual, né? Eu tenho um artigo que foi publicado agora neste ano, em 2020, na revista Diagnosis, que eu achei muito interessante, que ele fala do raciocínio clínico na natureza, né, na vida selvagem, e fala da grande frequência de um viés importante, que é o fechamento prematuro durante esta pandemia de Covid-19. Então, além de todas as limitações da mente humana que nos predispõem a erro, hoje a gente ainda é julgado, né, num sistema de atendimento, numa situação, num contexto de trabalho, em que a gente tem vários fatores que nos predispõem a erro. A gente recebe informações ambíguas, a gente geralmente está estressado, fadigado, às vezes tendo que cobrir o plantão de outro colega que tem fator de risco ou que está doente. A gente tem sistemas ineficientes de transmissão de informação, de registro de informações, dificuldades de comunicação com o paciente ou com familiares. Muitas vezes o familiar a gente nunca consegue conversar, porque o paciente não pode receber visita. Ou o próprio paciente ele está entubado, ou a gente está com máscara, ou 2 máscaras, mais o face shield. Então, isso tudo dificulta a comunicação com o nosso paciente, o que faz a gente ter que trabalhar com informações incompletas. Muitos médicos que trabalham, né, na linha de frente são inexperientes, ou às vezes são pessoas que estavam acostumadas a trabalhar num outro contexto completamente diferente. Muitas vezes as pessoas assumem uma atitude defensiva e tendem a pecar por excesso, né? Pecar por comissão, fazer mais do que o necessário. E quando atende pacientes graves, né, em situações de emergência, a gente tem que tomar decisões rápidas, com informações incompletas, o que também acaba nos aumentando muito a probabilidade de erro diagnóstico. Então, a gente está hoje na tempestade perfeita. Tem autores que falam que a gente hoje está atravessando 2 pandemias em uma. A pandemia de Covid-19 e a pandemia de erros diagnósticos associados ao Covid-19.
E aqui a gente tem que chamar atenção também para uma questão, infelizmente, muito presente na nossa cultura da profissão médica, que é a cultura que a gente tem em relação a erros. A cultura que a gente tem predominante hoje, não é exclusiva, claro, né? Mas a cultura predominante na profissão médica, diante de um erro, é ou tentar escondê-lo ou tentar achar culpados e puni-los, né? Então, é aquela cultura de apontar dedos. E essa é uma cultura muito ruim, porque isso tende a fazer com que os erros diagnósticos eles não sejam discutidos, eles sejam um assunto a ser discutido numa reunião a portas fechadas, eles não vão a público, eles não são discutidos de forma aberta, ampla, e isso faz com que eles continuem ocorrendo como uma pandemia também invisível, que o professor Lucas provavelmente vai mostrar para vocês depois os números, né, da real frequência, prevalência de erros diagnósticos e o tamanho desse problema, que infelizmente continua sendo relativamente invisível. Eu acho que a gente deveria começar, dentro da nossa profissão, tentar estimular nos nossos estudantes, nos nossos jovens médicos, em nós mesmos, uma mudança de cultura. Tentar aproximar, de repente, a nossa cultura de algo mais parecido com a cultura predominante na aviação, né, na indústria aérea, que tem uma obsessão por discutir erros. Na aviação, hoje, tudo é feito na base de checklists, os pilotos usam, né, vários instrumentos para checar se eles cumpriram todas as etapas de segurança antes de tirar um avião do solo, né, e eles, quando tem algum erro, ou algum risco de erro, ou um quase erro, eles discutem isso de maneira aberta, franca, né, e de forma obsessiva e minuciosa para tentar exatamente encontrar maneiras de prevenir que esses erros voltem a ocorrer. Não é à toa que hoje a indústria aérea é uma das indústrias mais seguras aí da atividade humana. Provavelmente tem a ver com essa cultura obsessiva com discussão de erros. Talvez a gente devesse se aproximar um pouco mais dessa cultura da aviação. E aí eu quero, né, terminar falando, né, afirmando de maneira muito enfática que a gente precisa falar, não só falar mais, mas precisa falar sobre erros diagnósticos, porque tem gente que nunca falou sobre isso na vida, né? Então, a gente precisa estimular esse diálogo, estimular esse debate e a discussão sobre erros diagnósticos, que são um problema muito importante. Só assim a gente vai se aproximar dessa visão aqui do Dr. Mark Graeber e da Sociedade para Melhorar Diagnósticos em Medicina, que fala, né, que a visão deles é de um mundo em que nenhum paciente seja prejudicado por erros diagnósticos. Tomara que um dia a gente se aproxime mais dessa visão. Quero agradecer a oportunidade, coloco aí à disposição, né, do Dr. Wilson a palavra. Muito obrigado, professor Leandro Dil, pela sua apresentação. E em virtude do nosso problema aqui de conexão que nós tivemos com o professor Lucas, nós vamos fazer uma pequena inversão, dando sequência agora, convidando, então, o professor Pedro Gordon. O professor Pedro Gordon, ele vai nos falar sobre as estratégias para a redução das possibilidades de erros, e ele é um professor que atua no Centro Universitário São Lucas, da AFIA, e também é o diretor do site Raciocínio Clínico. Na sequência, então, nós voltaremos à nossa programação original, dando a palavra ao professor Lucas Zambon. Doutor Pedro, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Dr. Wilson, muito obrigado, CRM, principalmente a Câmara que cuida da segurança do paciente. Eu acho que essa nossa discussão aqui é muito importante e eu vou passar a discutir já, tão logo eu consiga compatibilizar minha tela aqui, acho que está tudo bem. Então, a minha palestra é complementar à do Leandro e a gente precisa saber como prevenir ou minimizar os erros diagnósticos. E nisso a gente vai conversar um pouco mais pela frente. Essas aqui são minhas declarações de conflito de interesse. Na verdade, eu trabalho na universidade, no Centro Universitário São Lucas,
da AFIA em Porto Velho e trabalho no meu site, que é o site do Dr. Leandro também, de raciocínio clínico. E sou aposentado da Universidade Estadual de Londrina com muito orgulho. Então, quais são os problemas? Os problemas é que não se fala muito de raciocínio clínico, como o Dr. Leandro acabou de dizer. Então, uma das coisas que chama a atenção é o próprio aparelho formador. Das 330, 300 e poucas faculdades de medicina que tem no Brasil, nem 10% discutem raciocínio clínico de forma estruturada. Então é preciso que a gente comece a pensar mais como fazer com que as escolas comecem a discutir o raciocínio clínico dessa maneira. Porque os erros diagnósticos são comuns e têm um potencial dano para os pacientes. E a base do nosso diagnóstico é conhecer os processos de raciocínio clínico que podem prevenir e melhorar a segurança do paciente. Então, para isso, a gente tem que conhecer os processos de raciocínio clínico. E isso não é ensinado nas faculdades. Então, a gente está tomando algumas decisões e algumas trabalhando na nossa área, na AFIA, no Centro Universitário São Lucas, e lá nós temos um que nós chamamos de projeto integrador, que é o raciocínio clínico em disciplinas do 5º, 6º, 7º e 8º períodos, que é um projeto que integra as disciplinas tanto longitudinalmente entre elas, como com os anos verticalmente com os períodos posteriores, que damos aulas básicas para o 5º e discutimos casos no 6º, 7º e 8º período, sempre com o foco no processo de raciocínio clínico. Dr. Leandro citou aqui que precisamos falar sobre erros diagnósticos. E cada vez mais nós temos que falar. E aqui também está um outro problema. Todas as instituições que deveriam tratar de raciocínio clínico têm esse tipo de atitude. Que não quer ouvir, não quer ver e não quer falar. Então a gente tem que juntar CFM, a ABEM, Associação Médica Brasileira, todas as faculdades de medicina, no sentido de falar mais sobre erros diagnósticos. Eu estou usando a palavra erro diagnóstico só para reafirmar que erros diagnósticos estão sendo usados hoje para apontar culpados, quando nós devíamos estar resolvendo problemas de quem está estudando. Então, apontar culpados é fácil, ou os erros são omitidos. E isso nós não podemos fazer mais, porque a gente tem que, como o Dr. Leandro acabou de citar, nós temos que falar cada vez mais sobre erros diagnósticos. Isso é uma atitude positiva. Então eu vou discutir um pouquinho sobre estratégias anti-erro, porque o cérebro humano é feito para errar. Infelizmente, nós não somos feitos para acertar. E nós temos uma série de viés. E aqui voltamos também ao Dr. Pat Kroskey, que na verdade é um guru nosso, né? E ele usa a palavra cognitive debiasing, que é na verdade desbiasando, né? É desfazendo viés. Então isso é uma estratégia para reduzir o risco causado pelos viéses, como o Dr. Leandro também mostrou, que está acontecendo agora nessa epidemia, nessa pandemia, que tudo é Covid, inclusive infarto do miocárdio é Covid. Então nós precisamos estar muito atentos a isso. E vocês sabem que o cérebro é todo complicado. A gente pode trabalhar com heurísticas no cérebro, que são atalhos, são bons atalhos. Por exemplo, se você tem um paciente que tem febre, baço, sopro cardíaco, um abscesso no dente, é muito fácil o médico fazer um atalho antes de discutir outros diagnósticos e correr para um diagnóstico de endocardite bacteriana. Mas isso pode ser um motivo de erro, porque se esse paciente, por um acaso, for um afrodescendente, que tiver uma história familiar de anemia falciforme, vocês vão ver
que ele pode ter todos esses sinais clínicos e a heurística, o atalho não deu certo. Então, nós temos que também pensar em todos os vieses que estão na nossa cabeça. E vieses são desvios do nosso pensamento que ocorrem todos os dias, todas as horas, como o doutor Leandro mostrou. E também nós temos que pensar que nós estamos lidando com pacientes. Isso aqui é um pouco diferente, porque o tratamento da indústria aérea, que o Leandro citou, ele é muito mais comunitário. O nosso aqui tem que tratar cada pessoa diferentemente, porque a gente tem que estar atento aos próprios sentimentos para evitar que a avaliação dos pacientes de quem você gosta muito ou não gosta nada seja diferente. Então, uma das perguntas que deve ser feita, será que eu faria algo diferente se fosse um familiar próximo? Esse é reconhecer um viés afetivo que você tem que tomar cuidado quando falar. Outra coisa que me parece que é redundante, mas eu tenho que falar sobre isso, é habituar-se a colher história e exame físico completo. Mas isso tem que ser muito rigoroso. E é aí que os erros mais aparecem, por falta de examinar. Eu entendo perfeitamente que o nosso sistema de saúde às vezes leva a que se faça um exame superficial, mas isso não é desculpa para a gente errar diagnóstico. A coleta de dados tem que ser feita como uma história clínica de verdade, porque fazer diagnóstico dando uma olhadinha nos exames ou uma consulta de corredor leva a erros crassos. Na minha clínica eu errei muito, achando que eu podia consultar qualquer estudante podia vir com um problema, para mim eu teria que discutir com ele, e eu errei muito nessa de consulta de corredor. E também, obviamente, evitar decisões apressadas e baseadas em informações incompletas e às vezes truncadas, que passam de um plantão para outro completamente truncadas. Como é que a gente se vacina com isso? Então, eu sempre digo, e na clínica eu devo frisar isso aí, que é tocar ficha. É ver muito doente, ver muitos exemplos clínicos para prevenir alguma causa de erro comum. Por exemplo, os ortopedistas, eles são expertos. Num caso de politraumatizado, eles já não olham mais na grande fratura. Eles vão procurar a segunda, que normalmente é a fratura mais perdida. Então, isso é uma forma de se vacinar. Uma outra coisa também seguindo o que o doutor Leandro falou, vocês viram que usando o sistema 2 é um raciocínio mais lento, que toma tempo. Então é preciso de vez em quando parar um pouco, ou sempre que puder, dar uma paradinha para pensar se você está raciocinando certo. Então uma das coisas é seguir o pensamento. Por que eu estou fazendo esse exame? O que eu pensei? Você seguir seu próprio pensamento oralmente mesmo. E fazer o que nós chamamos de pit stop diagnóstico. Dar uma paradinha, olhar no espelho retrovisor e principalmente, na hora da decisão, ver se essa decisão não vai fazer um desastre lá na frente. E para isso a gente precisa forçar o sistema 2, que é o sistema mais que usa menos a preguiça, né? Que usa mais a atividade forte, que você tem que se dedicar a ela, tem que pensar, tem que gastar energia. E para isso você precisa fazer um diagnóstico diferencial, né? E esse diagnóstico diferencial sempre inclui no mínimo 3 hipóteses, tá certo? E esse diagnóstico diferencial você pode usar qualquer uma das maneiras de procurá-lo, ou checklist, ou vários apps que existem nesse sentido, como Isabel, com vários outros tipos de instrumentos de informática que a gente pode usar, inclusive o Google. Mas não o Google sempre. Usar o Google da maneira correta. Existe até um artigo que se chama Googling for Diagnosis, que eu recomendo para todo mundo ler, mas tem que ser feito com muito cuidado para a gente não cair no comum. Quer dizer, nem examinar o paciente e já entrar no Google com as tentativas de fazer diagnóstico rápido.
a gente precisa também afastar o pior cenário. O que é o pior cenário? É você errar um diagnóstico de embolia pulmonar ou não olhar uma perna que está roxa, em que o paciente vai perder essa perna. Então, o pior cenário é alguém morrer ou perder um membro. E usar regrinhas heurísticas boas, né? Nem tudo que chia é asma, coisas desse tipo. E como eu disse, olhar todos os checklists possíveis e imagináveis que existem no sistema médico. Nós, aqui do blog, ou do site Raciocínio Clínico, fizemos um checklist desses. Então, cada vez que você tiver com dificuldade diagnóstica ou pensando num diagnóstico, pensa na palavra poder, porque daí você precisa ver se você não está predisposto a erro por pressão, por afeto ou por pressa. Esse é o P. A pergunta que você tem que fazer é o que mais pode ser. O que mais pode ser esse caso? Porque muitas vezes você pode ainda voltar a diagnósticos mais raros do que você costuma ver na prática. Outra coisa são os dados, o D. De novo, o exame físico. Está tudo completo, está tudo certo, os exames foram vistos. Uma das coisas é ver se todos os exames pedidos foram vistos. E se você tiver qualquer dúvida, corre para o laboratório discutir com o pessoal do laboratório, que eles são companheiros no processo. Olhar sempre se você não está, se você tem consciência que você está errando ou não. E se você não percebe um erro na conduta com o paciente seu ou dos outros de encaminhamento ou de conduta. Tá? E, como eu falei, o R é o pior cenário. Que, né, se o paciente tem um erro, tem um risco evidente de vida, e você perde esse diagnóstico. Para a gente não errar, o sistema bancário já resolveu um problema, que não dá para resolver com os pacientes. Ninguém consegue tirar o cartão do banco, tirar o dinheiro do banco sem tirar o cartão e guardar. Então, essa é uma forma que eles acharam para melhorar os erros no processo de trabalho. Uma outra coisa importante quando se discute erro médico e quando se discute como evitá-lo, a gente tem que sempre reconhecer que nós trabalhamos num ambiente de tremenda incerteza. E sempre tem que ter uma dúvida, para não cometer o erro de fechamento prematuro ou ancorar num diagnóstico. Você bota na cabeça que é um diagnóstico e não sai dele. E não fechar prematuramente o diagnóstico sem pensar, sem perguntar o que mais pode ser e sem afastar o maior risco de vida. Bom, então, já terminando, eu queria deixar aqui os highlights que eu acho que são importantes para discutir e prevenir os erros diagnósticos. Tá? Então, você tem que ouvir de verdade seus pacientes e cuidadores, mas é ouvir, é não escutar, é ouvir mesmo, é ouvir, é saber o que ele está falando. Você tem que envolver o paciente em busca do seu diagnóstico, porque ele é partícipe do seu diagnóstico e precisa ser envolvido. Para isso é preciso ter um relacionamento horizontal e conversar francamente sobre as dúvidas que você próprio tem. Olha, eu estou duvidando disso, vamos pedir esse exame por causa disso, e o paciente ficar sabendo exatamente o que você está pretendendo. Você olhar os exames que você solicitou. Muitos erros são feitos porque você não abriu o exame ou ficou dentro do prontuário. Eu recebi muitos pacientes que trouxeram prontuários cheinhos de exames com envelopes totalmente lacrados. Então, eu acho que isso a gente precisa pensar também. Você tem que estudar causas de erros e vieses. Aqui que entra o aparelho formador. Eu não me lembro de ter estudado na faculdade erros ou vieses. Tá? E agora uma coisa mais difícil. Reservar tempo para refletir. Eu imagino que você está num pronto-socorro
ou atendendo sem parar casos de Covid, que você não vai ter muito tempo para refletir. E isso é uma pena, mas são coisas que realmente são impossíveis de obter em determinadas condições. Eu também sugiro que a gente use ferramentas de apoio, todas esses que eu falei, o Isabel, por exemplo, o Google mesmo e as checklists. Faça sempre a pergunta, o que mais pode ser? Uma coisa importante também é uma segunda opinião. A gente vai ver que o diagnóstico não é só do médico e do paciente. É também da família, da enfermeira, do auxiliar, de todo mundo que trabalha. Do pessoal do laboratório, do pessoal da radiologia, todo mundo tem que estar envolvido. E agora vem uma coisa que é importante. Você precisa montar um esquema no seu grupo de que você seja informado cada vez que há um erro, principalmente o seu erro, tá certo? Para você não ser confrontado com aquela frase triste. Você lembra daquele caso? Quando ele já está indo para o promotor público. Então, você precisa ser informado ao errar e ter atitude positiva quando você definir ou alguém definir um erro no seu serviço ou você mesmo. E por fim, o diagnóstico é um trabalho de equipe, como eu já citei, e aí nós temos que ver que existem várias pessoas que podem ajudar no diagnóstico, como amigos, a família, os gestores que têm que manter o seu serviço na melhor das condições e que podem colocar instrumentos para você fazer melhor diagnóstico, outros médicos. A segunda opinião é fundamental. Tenham sempre à mão alguém que possa lhe dar uma segunda opinião em que você confia. Obviamente a enfermagem, que estamos sempre de ombro a ombro com eles, e o serviço social, que sabe de coisas que muitas vezes são omitidas pelo paciente e que podem ajudar no diagnóstico. Eu acho que quando se fala de outros profissionais, também não deixar de ver a possibilidade da gente ter educação à distância, ou seja, telemedicina, para pedir uma segunda opinião. Enfim, eu acho assim que prevenir erro diagnóstico é possível. Estudar raciocínio clínico também é necessário e muito provável que melhore todo o aparato médico, mas está longe de ser uma bala de prata. Nós fazemos parte do sistema todo de atendimento ao paciente e de segurança do paciente. Raciocínio clínico é somente mais uma ferramenta. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor Pedro Gordon, e nós já temos algumas perguntas interessantes e também alguns comentários que eu vou reservar aqui para o final do nosso evento. Temos comentário do Dr. Guilherme Silva, temos comentários da doutora Érica Yamashita de Oliveira e também da doutora Lenise Bortolini. Vamos conhecer esses comentários e perguntas logo ao final aqui da apresentação do professor Lucas Zambon, a quem eu convido agora sim, já conectado a nós. O professor Lucas nos traz uma provocação. Eu abro aspas aqui. Por que falar de erro diagnóstico? Será que esses erros acontecem em outros países, professor Lucas? Enquanto o professor Lucas já instala a sua apresentação, eu lembro que ele é doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é diretor científico do Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente e também é o diretor clínico do Hospital Samaritano, aqui de São Paulo. Professor Lucas, um prazer, a palavra é sua. Wilson, agradeço ao convite, ao CFM, parabenizo pela iniciativa. Peço desculpas aí que no início eu não tenha conseguido me conectar aqui, coisas da tecnologia, né? Ela ajuda a gente bastante, mas às vezes a gente sofre um pouco com essas interferências no Wi-Fi. Todo mundo sofre com isso hoje em dia, né? O Wi-Fi virou necessidade básica da sociedade moderna. Mas
eu estou aqui um pouco para sensibilizar essa questão. Acho que o doutor Leandro e o doutor Pedro passaram por questões aí absurdamente pertinentes e importantes, mas eu queria tentar colocar a questão do erro diagnóstico dentro de um cenário mais amplo de necessidade de discussão. E eu queria até citar aqui, antes, rapidamente passando por uma declaração de conflito de interesses, né, além do Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente e o Hospital Samaritano, também tenho conexão com o movimento Choosing Wisely aqui no Brasil, com um site de atualização Medicina.net e com a Academia Brasileira de Medicina Hospitalar. 3 anos atrás, o meu pai veio me visitar num domingo para um almoço de família. E eu lembro dele ter parado o carro próximo ao meu prédio e a rua tem um leve aclive. Ele veio andando com a minha mãe até o prédio, subiu até o meu apartamento. E quando ele chegou no meu apartamento, ele bastante pálido e bastante aparentemente desconfortável. Eu perguntei o que ele estava sentindo e ele me relatou que era a dor de estômago que o médico tinha diagnosticado, que de vez em quando aparecia. Obviamente, ele não estava com uma dor de estômago, ele estava com uma angina. E poucos dias depois, num cateterismo, a gente, de fato, teve um diagnóstico de lesões coronarianas. Mas hoje, graças a Deus, meu pai está bem, com beta-bloqueador, estatina, IAS. Mas ele havia passado poucas semanas antes num cardiologista, muito bem formado, de uma escola boa, com tempo de experiência, ou seja, não era alguém que poderia, vamos dizer assim, mais sujeito a um potencial erro, ou por inexperiência, ou talvez por uma formação mais questionável, mas que havia atribuído o desconforto que ele sentia no epigástrio a uma dispepsia e não a uma síndrome coronariana. Isso, por sorte, não custou a vida do meu pai, mas esse não é um fenômeno isolado. E essa experiência que eu tive na minha vida pessoal, na verdade, ela é muito mais ampla. E, na verdade, o que eu quero contextualizar aqui para vocês? Essa discussão, ela começa num estudo publicado em 1991 no New England Journal of Medicine, num estudo capitaneado pela Harvard, mais de 30 mil prontuários sendo revisados numa coorte, que identificou aquilo que hoje a gente tem por conceito que são eventos adversos. E até colocando aqui, para deixar todo mundo na mesma página, os eventos adversos são entendidos como quaisquer danos ao paciente que são causados de forma não intencional, né, durante a prática da assistência. E esses erros não são necessariamente atribuíveis a um profissional em específico, mas a um sistema de saúde que, infelizmente, acaba viabilizando com que erros aconteçam. E notem que já nesse estudo aqui da Harvard surgia a possibilidade de que esses eventos causassem morte. Em quase 14% deles, o paciente vinha a falecer. Numa subanálise desse estudo, o que é interessante, que trazia um volume muito grande de eventos adversos relacionados à cirurgia, mas quando se estudava especificamente a prática do profissional médico, aí sim surgia, quase que como a última linha ali da tabela de problemas elencados por esse estudo da Harvard, os erros diagnósticos, sendo 14% daqueles erros cometidos por profissionais médicos que estavam precedidos aí por problemas em procedimentos e cirurgias e em medidas de prevenção. Bom, colocando isso do ponto de vista do que causou de repercussão, a gente tem um marco em termos de publicação, que é o relatório Errar é Humano, Construindo um Sistema de Saúde Mais Seguro, que foi publicado em 1999 pelo Institute of Medicine, que é ligado ao National Academy of Sciences, lá nos Estados Unidos, uma entidade ligada ao governo e que é voltada para compilar evidências e publicar relatórios baseados em evidências para a comunidade científica. Em 99, baseado nesse estudo da Harvard, eles extrapolaram os dados da Harvard para território nacional norte-americano e, naquele momento, calculavam que quase 100 mil pessoas morriam por ano nos Estados Unidos por erros na assistência à saúde, o que superavam as mortes por acidente de carro, câncer de mama e AIDS, já naquele momento configurando os erros na assistência à saúde como a 8ª causa de morte nos Estados Unidos ali, no final dos anos 90.
Bom, o estudo da Harvard, ele suscitou dezenas de outros estudos pelo mundo, e notem aqui que eu queria destacar para vocês um dos estudos mais emblemáticos, porque ele ultrapassou em muito a incidência que o estudo da Harvard conseguiu encontrar, que foi um estudo feito na Austrália, que encontrou não só 3,7%, mas quase 17% de pacientes hospitalizados sofrendo eventos adversos. E o que diferiu muito do estudo da Harvard, por exemplo, do estudo da Austrália, é que enquanto o estudo da Harvard era focado basicamente em problemas potencialmente jurídicos, o estudo da Austrália ele abriu o leque de análise para eventos, mesmo aqueles que não estavam relacionados a processos jurídicos, e é o que hoje que a gente estima mesmo, que acontecem muito mais eventos do que aqueles que acabam virando processos, né? Bom, o que esses estudos ao longo do tempo e as metodologias desses estudos foram trazendo é que em 2013 uma nova estatística, uma nova estimativa demonstrou que os erros na assistência não seriam a 8ª, mas sim a 3ª causa de morte nos Estados Unidos, sendo esperados apenas pela totalidade de todos os tipos de câncer e pela totalidade das doenças cardíacas, na verdade cardiovasculares, que continuam sendo as grandes causas de morte no mundo. E, diante dessas estatísticas mais recentes, o que se destacava é que 40% desses eventos adversos eles eram relacionados a procedimentos invasivos, cirurgias, 20% com problemas com medicações e 20% as tradicionais infecções relacionadas à assistência. Mas aqueles erros diagnósticos eles não estavam claros e havia uma limitação. Aqueles que apareceram no estudo da Harvard não voltavam a aparecer nesses estudos subsequentes, até por limitação do método de levantamento de dados, que era muito pautado na revisão de prontuários, mas o mundo foi avançando nesse meio tempo, e a OMS acabou lançando uma campanha mundial, muitos programas foram lançados pela OMS em 2005, em 2008, 2009 e 2017, para endereçar estes grandes problemas que foram apontados nesses estudos, as infecções, os problemas com medicamentos, os problemas em cirurgias. Muito começou a se adotar, como o Leandro bem apontou aí dessa ponte com a aviação, muito se começou a tentar transportar práticas de outros ambientes mais seguros para a saúde, principalmente com o uso de checklists, tendo grandes resultados positivos, como, por exemplo, para a prevenção de infecções de corrente sanguínea com catéteres venosos centrais, ou mesmo diminuição de eventos adversos em cirurgias, também com checklists. E até 2019, a gente ter aí promulgado pela OMS o Dia Mundial da Segurança do Paciente, que nesse ano já estamos no 2º ano em que a data é lembrada. Obviamente o Brasil ele se integrou a esse movimento que nasceu no mundo inteiro, e em 2013 a Anvisa publicou a Portaria 529, que criou o Programa Nacional de Segurança do Paciente, atrelado a todas essas iniciativas do OMS, e a RDC 36, que traz a obrigatoriedade das instituições hospitalares e de saúde de terem ações para a segurança do paciente e um núcleo de profissionais que enderece essas questões. Mas, enfim, nesse meio tempo, vocês notem que aqui os erros diagnósticos realmente pareciam não estar claros, não parecia ter um apelo para isso. Mas houve sim um momento em que houve apelo para o erro diagnóstico, com uma nova publicação do Institute of Medicine, chamada Improving Diagnosis in Healthcare, melhorando o diagnóstico na assistência à saúde, que foi publicado em 2015. E o que esse novo relatório trazia? Ele mostrava que, na verdade, a gente tinha uma crise médica que estava muito abaixo da superfície, que estava fora do nosso olhar, que estava muito focado naqueles erros em cirurgias, erros com medicações ou mesmo as infecções relacionadas à assistência. E que o que eles comentavam é que havia uma crise que estava longe da nossa vista, ou seja, tudo aquilo que a gente estava demonstrando nos estudos era só a ponta do iceberg, porque os erros diagnósticos, com os estudos que também foram sendo publicados nessa última década em paralelo, eles compilaram isso demonstrando alguns dados bastante chamativos, né? Basicamente, o que eles conseguiram compilar dos estudos publicados até então nesse relatório de 2015 é que 12% dos eventos adversos que acontecem em hospitais, ou seja, praticamente 1 em cada 10 dos eventos dentro dos hospitais, são erros diagnósticos. Que 10% das mortes hospitalares, quando estudadas a fundo, 1 em cada 10 mortes hospitalares é ocasionada por um erro diagnóstico.
que mesmo no ambiente ambulatorial, 5% das consultas ambulatoriais, o paciente sai com um erro diagnóstico, ou seja, uma em cada 20. E que lá nos Estados Unidos, a estimativa deles é que 74 mil pessoas morram por ano porque não vão ter uma assistência adequada diante de um erro diagnóstico. A estimativa mais grandiosa levantada aqui, a mais chamativa, é que acontecem 18 milhões de erros diagnósticos por ano lá nos Estados Unidos. Tanto que o relatório traz uma frase bastante impactante, né? Eles colocam já no editorial desse relatório que praticamente toda pessoa, todo cidadão vai ter a experiência de um erro diagnóstico na sua vida, dada a proporção, o volume de erros que acontecem na prática médica, mas que, como não estão no nosso olhar, como a gente não busca isso ativamente, como a gente não procura isso ativamente, simplesmente é um dado que a gente acaba ignorando, né? A gente não enxerga aquilo que a gente não tem atenção com o nosso olhar. E esse relatório traz também uma coisa importante aqui, que é uma definição para que a gente consiga trabalhar em cima do erro diagnóstico, uma definição que eu acho bastante apropriada. O Institute of Medicine coloca que o erro diagnóstico é uma falha em estabelecer uma explicação acurada e a tempo, ou seja, oportuna para o problema de saúde do paciente ou ainda para comunicar essa explicação ao paciente. Ele coloca essa definição dentro de uma ideia de que o diagnóstico é um processo. É um processo que começa ali quando o paciente experimenta um problema de saúde e busca num serviço de saúde uma explicação para esse problema ou para essa incerteza que ele tem por um sintoma ou por algo que ele está sentindo. Nessa interface, que em grande parte das situações vão ser feitas com um profissional médico, o médico ele vai colher informações, vai integrar essas informações, vai raciocinar essas informações e chegar a uma hipótese, a algumas hipóteses diagnósticas. Por consequência, ele vai comunicar esse diagnóstico ao paciente e traçar um plano de tratamento, objetivando que isso impacte no prognóstico do paciente, no desfecho, seja a mortalidade ou a morbidade que aquela doença pode trazer para o paciente. Bom, mas o processo diagnóstico ele é cheio de pontos de falhas. O sistema diagnóstico ele é muito complexo, porque, na verdade, apesar da gente ter a figura do médico como um agente central do processo diagnóstico, o diagnóstico ele depende de uma série de coisas, de uma série de tarefas, de tecnologias, de ferramentas, de exames complementares, de manobras propedêuticas, de uma formação adequada para fazer uma semiologia bem feita, de questões organizacionais. E aqui a gente pode citar até um exemplo, por exemplo, um exame que o médico precise e que seja impactante o tempo do resultado desse exame, como, por exemplo, numa situação de um infarto agudo do miocárdio, de um acidente vascular cerebral, de um politrauma, doenças que o prognóstico é tempo dependente. Um sistema de saúde que não atenda essa demanda necessariamente vai impactar em atrasos de diagnóstico ou em erros de diagnóstico e, por consequência, em terapias que não vão estar adequadas e em prognósticos que não vão ser atendidos. Bom, dito isso, que eu tenho um ambiente, um sistema por trás ali da figura do médico e que tudo isso influencia, é só importante a gente destacar que onde as falhas acontecem, que é onde a gente precisa se preocupar em endereçar essas questões de como tratar o erro diagnóstico. Uma primeira parte é um problema de engajamento do usuário com o sistema de saúde, e aqui vem uma questão muito de acesso, né? Como a gente colocou aqui, o Institute of Medicine coloca que o erro diagnóstico também é um problema de oportunidade de diagnóstico, de timing de diagnóstico. O paciente que não consegue ter acesso ao sistema de saúde, ele terá minimamente um atraso nesse tempo de diagnóstico, ele não vai fazer o diagnóstico oportunamente, e se for uma doença tempo dependente para impactar o prognóstico, isso pode ser eventualmente catastrófico. Na outra ponta, nós temos a falha de comunicação. Eventualmente, um médico que não consiga explicitar adequadamente o que significa aquele diagnóstico para o paciente, por que é importante fazer uma determinada intervenção, ou tomar determinada medicação, ou passar por um determinado procedimento, se ele não conseguir engajar o paciente nesse processo de comunicação, aquele diagnóstico também se perde, ou toda a terapia, que é o que vai impactar no prognóstico, ela também se perde. Mas acho que hoje a discussão mesmo se trata do núcleo
do processo de formação diagnóstica. E tem 3 grandes grupos de falhas aqui, acho que o Dr. Leandro e o Dr. Pedro eles explicitaram muitas coisas, mas acho que assim, só para a gente fechar esse raciocínio, as falhas são na coleta de informações, e aí acho que o Dr. Pedro deu um destaque muito importante aí a questão da semiologia bem aplicada, né? E até como o sistema permite que o médico atue, sem pressões de tempo, né? A outra coisa é a questão da integração da informação, e isso depende de você, do médico, saber como é o raciocínio adequado, ele entender o raciocínio bayesiano, ele entender o que são vieses cognitivos, porque aqui a gente está falando um pouco de probabilidade pré-teste, probabilidade pós-teste, ou seja, como que eu junto aquelas informações que eu tenho, como elas vão fazer sentido para eu formular uma ou outras hipóteses diagnósticas, o que faz um chiado na ausculta pulmonar te direcionar para uma doença pulmonar ou, eventualmente, para uma insuficiência cardíaca descompensada, né? Então, esse tipo de integração da informação é fundamental. E a interpretação. E aqui também a gente trabalha um pouco com esse conceito do que é a probabilidade pré-teste e pós-teste, quando a gente está interpretando informações principalmente complementares. Né? Existe um aforisma clássico na medicina que quem não sabe o que procura não entende o que encontra. Exames mal direcionados, pedidos excessivos, ou até a falta de um exame, quando ele é de fato necessário, podem te levar a interpretações errôneas dos dados clínicos do paciente. Isso vale eventualmente até para dados propedêuticos, né? Um exame físico que não é acurado, e a gente sabe que faltam inclusive dados de acurácia das manobras propedêuticas, da maioria delas, podem induzir o médico também a interpretar erroneamente o que o paciente tem. Né? Uma coisa que a gente vê, por exemplo, classicamente, os médicos têm muita dificuldade, por exemplo, para auscultar sopros cardíacos, até às vezes por déficit nos seus treinamentos, né, de propedêutica, pela dificuldade de ter pacientes que possam ter esse tipo de achado, para que ele uma vez na vida passe pela experiência de auscultar isso. Então, todo esse tipo de coisa pode gerar falhas de interpretação e, de novo, isso é fundamental para o processo diagnóstico. Resumindo aqui minha fala, eu acho que eu gostaria de destacar aqui e reforçar como os eventos adversos, que são esses danos não intencionais, e aqui eu reforço a questão do não intencional, porque ninguém erra de forma intencional, isso é um estigma social que a gente de fato precisa trabalhar. O evento adverso normalmente ele é decorrente de um erro, mas o erro ele é algo não intencional. Tá? A gente não está discutindo aqui a esfera jurídica disso, a gente está discutindo aqui a esfera técnica, a esfera comportamental, a esfera de segurança. E eles são muito comuns, a gente viu pelo estudo da Harvard e por todos aqueles outros estudos que foram publicados, e isso demonstra como tratar o tema segurança do paciente é importante, e vocês viram que isso é uma prioridade mundial, capitaneada pela Organização Mundial da Saúde e por diversas organizações não governamentais pelo mundo. A gente viu também que, apesar de nos primeiros estudos isso não está muito explícito, apesar daquele estudo da Harvard ter trazido um pouco disso, os erros diagnósticos são sim frequentes. E eles são intrinsecamente ligados ao profissional médico, porque esse é o cerne da atividade médica, né? O cerne da formação do profissional médico é você criar um profissional capaz de juntar peças e com elas formar uma imagem, que é o diagnóstico, e em cima dela propor um tratamento. E a gente reconhecer a importância epidemiológica disso, compreender as suas origens e buscar soluções, é uma pauta fundamental para a medicina moderna, para quem está atuando e, sem sombra de dúvida nenhuma, para as próximas gerações médicas. E eu encerro por aqui para que a gente possa abrir para o debate. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, professor Lucas Zambon. Eu acho que agora teremos todas as imagens dos palestrantes aqui conosco. Eu agradeço seu esforço particular para conseguir se conectar a nós aqui. Eu sei que não foi um dia fácil aí para a sua conexão. Eu queria, então, pedir licença a vocês, palestrantes, para começar, então, a apresentar algumas perguntas. Eu vou dirigir a primeira delas ao Dr. Leandro Dil. E essa pergunta, Dr. Leandro, veio do Dr. Caio Novaes. Ele diz, já há evidências sobre a melhoria obtida em várias áreas da assistência pelo uso de checklists, inteligência artificial,
e até o aprendizado de máquina, né, o machine learning. Você considera que isso tudo ajuda o raciocínio clínico visando a redução do erro diagnóstico? Ou será que isso contribui mais para o overdiagnosis, ou contribui, aqui eu posso até emendar uma outra pergunta que veio, que de alguma maneira é relacionada a isso e que também questiona para a possibilidade desses aplicativos, né? O doutor Pedro chegou a mencionar um pouquinho a questão dessas ferramentas. Será que elas contribuem para o erro diagnóstico ou para estimular o overdiagnosis ou a superutilização dos recursos? Essa é uma excelente pergunta. Quero, inclusive, agradecer aí ao Dr. Caio, né, por ter formulado essa questão, porque a gente hoje está num momento da vida em que cada vez mais a gente usa aplicativos para absolutamente tudo, né? E os aplicativos vieram para, muitas vezes, facilitar algumas tarefas nossas do cotidiano. E existem aplicativos realmente que foram desenhados para ajudar no processo diagnóstico. A gente conhece alguns aplicativos aí, por exemplo, para formular diagnóstico diferencial, que são aplicativos muito interessantes, porque se a gente imaginar como o médico trabalha hoje, a maioria dos médicos trabalha usando os recursos da sua memória. Então, confiando, né, que a informação que ele tem ali guardada na memória de longo prazo é suficiente para que ele reconheça as doenças que ele vai encontrar ao longo do seu dia, aí, da sua prática médica. Mas isso cada vez menos corresponde à realidade, porque se a gente olhar o número de doenças descritas hoje na literatura médica é uma coisa que vem aumentando exponencialmente. A gente tem hoje mais de 12 mil doenças reconhecidas, né, como entidades nosológicas separadas, e cada ano são descritas mais 100, 200 novas doenças com os avanços aí da genética, da biologia molecular, né, e todo o avanço que a medicina científica vem tendo ao longo dos anos. Então, simplesmente é impossível que um médico seja apto a reconhecer todas as doenças que ele vai ver durante a vida. Então, a gente precisa hoje de recursos mesmo para aumentar a nossa memória, aumentar a nossa capacidade de diagnóstico. E esses recursos aí, um recurso bastante interessante, são exatamente os aplicativos de diagnóstico diferencial. Existem vários, né, comercialmente disponíveis. Eu vi que o professor Lucas mostrou ali uma imagem do Visual DX, né, que é um desses aplicativos, que faz aplicativo diagnóstico diferencial. Tem também o Isabel, que o Dr. Pedro citou, que é um outro aplicativo bastante interessante. O que esses aplicativos fazem, basicamente, é o seguinte: você entra ali as informações do seu paciente, os dados demográficos, a idade, o sexo, fatores de risco e os sintomas, né, e sinais desse paciente, então os principais achados clínicos da história, e aí esse aplicativo vai buscar numa base de dados da literatura médica, então com milhares e milhares de artigos publicados, qual quadro clínico aí se assemelha mais a essas informações que você acabou de entrar no aplicativo, e ele faz uma lista, né, de possíveis explicações para o quadro clínico do paciente. Isso funciona muito bem como exatamente um auxílio à memória, porque te ajuda a lembrar de algumas doenças que você não lembraria usando só a sua memória, que é limitada, né? A nossa memória tem seus limites. Então, mas lógico que em cima disso cabe aí, né, até complementando essa questão do overdiagnosis, do excesso de testes diagnósticos, né? Cabe aí o filtro do médico, né, de realmente avaliar ali daquela lista de possibilidades diagnósticas que o aplicativo gerou, qual dessas realmente se aplica, é pertinente, tem um mínimo de probabilidade aí que pré-teste, né, que mereça uma testagem adicional. Aí vai da interpretação do médico. Então, mesmo com o uso de aplicativo, né, os aplicativos provavelmente nunca vão substituir o trabalho do médico, eles vêm para complementar, vêm para aumentar a nossa capacidade diagnóstica, oferecendo um reforço à memória, oferecendo um reforço à interpretação de testes diagnósticos e assim por diante. Em relação à inteligência artificial, também é um caminho interessante, né? Existe muita pesquisa indo nessa área, com a questão de machine learning, né, de softwares ou algoritmos que reconhecem sinais de alerta em pacientes internados, integrando sinais que vêm da monitorização, dos sinais vitais, dos exames laboratoriais, dos dados que a enfermagem ou o médico entra no prontuário eletrônico e geram alertas. Esse paciente está entrando em sepse, né? Existem alguns exemplos aí de algoritmos como esse que podem ajudar no reconhecimento também de algumas síndromes, né, no paciente internado e diminuir o risco de erro diagnóstico. Então é um caminho interessante.
né? Eu acho que é uma coisa que está em desenvolvimento. Lógico que a gente precisa melhorar, né, as ferramentas disponíveis, mas pode ser um auxílio, sim, sem sombra de dúvida. Obrigado, doutor Leandro. Posso fazer um comentário sobre isso, Wilson? Por favor, eu sei que você gosta muito de estudar o overuse, o overdiagnosis. Eu queria te ouvir também, Lucas, e depois o doutor Pedro, porque ele também citou o uso dos checklists. Vamos lá, Lucas, por favor. Primeiro, até pegando esse gancho da questão da tecnologia, acho que um primeiro comentário que a gente tem que fazer aqui é que o médico ele não deve ter medo do avanço tecnológico nesse sentido. É inevitável que, com o desenvolvimento de inteligência artificial, que ela venha a ser uma aliada para a atividade médica. Quase, o meu apelo aqui é muito mais no sentido da gente não ter um romantismo de que o médico sempre será a melhor alternativa em relação à máquina. Ele será a melhor alternativa em relação à máquina em todos os aspectos que a máquina não vai ser capaz de se desenvolver. A empatia, o feeling, a capacidade de se comunicar com o paciente, de perceber pequenos sinais e sintomas com uma máquina, isso é insubstituível, ou pelo menos a gente não vislumbra que isso seja substituído num curto espaço de tempo. E, pelo contrário, isso favorece com que esse tipo de habilidade mais social que o médico tem naquela interface com o paciente se sobressaia e que a inteligência artificial e qualquer outro mecanismo que venha, ele venha como um facilitador da atividade médica, né? Da mesma forma que um dia já se usou o PINAR, isso virou cardiotocografia na obstetrícia, e que hoje em dia se discute até se o estetoscópio deveria ser abandonado por conta do ultrassom point of care, é inexorável que algumas outras ferramentas vão surgindo. Então, acho que esse é um primeiro ponto, e a gente, na verdade, vai precisar aprender a usar, porque elas vão ser fundamentais, como o Leandro falou, ninguém vai ter memória para tudo o tempo todo. Aquilo lá vai ser um auxílio. O que eu acho que é importante destacar aqui, em termos de overuse, de potencial overuse, na verdade é que esse tipo de instrumentalização para o médico raciocinar hipóteses tende muito, na verdade, a minimizar o overuse. Porque o que acontece muitas vezes? O médico, porque ele não formula boas hipóteses diagnósticas, ele confia que os exames vão trazer as hipóteses diagnósticas para ele. E ele faz um bypass. Ele não conclui uma hipótese ou algumas hipóteses, e ele, na verdade, ele pulveriza as hipóteses eu brinco em um monte de quadradinho de uma folha. Né? Ou hoje, se o sistema for eletrônico, em um monte de clique. E o que acontece com isso? No final das contas, ele aumenta a probabilidade de encontrar falsos positivos e falsos negativos nesses exames. E aí sim, principalmente se for o caso dos falsos positivos, induzindo o overuse, porque isso vai escalonar para exames complexos e sequenciais. Então, você trabalhar com ferramentas que estimulem o médico a, de fato, estabelecer hipóteses diagnósticas para depois, em cima delas, ele partir para a propedêutica complementar, na verdade, minimiza a probabilidade dele pedir um exame inadequado, por exemplo. Né? Eu acho que essa é a visão que a gente precisa ter. Provavelmente você melhora essa interface com a medicina complementar. Ok. Professor Pedro, o senhor concorda que melhora ou temos o lado B? Não, nós temos sempre... Não, vai melhorar muito. Eu, embora seja o decano desse grupo, eu passei todas essas fases até com a chegada do computador, e eu tenho até uma história que chama, o Dr. Leandro conhece, Pedro Gordon em seu computador, em que eu explico claramente que ele é muito bem-vindo. Então, quando o primeiro Apple chegou, eu só tive vontade de abraçar. Assim como eu tenho vontade de abraçar toda a tecnologia. Mas tem alguma coisa que eu preciso deixar claro para vocês, é que nada substitui o toque, a mão. Então, eu acho que a gente tem que lembrar que o médico está lá para... É gente cuidando de gente. Máquina ajuda, faz parte, é preciso. Nós temos que ter quanto mais máquina, melhor. É bom que tenha... na minha idade, eu preciso de várias lembranças para diagnóstico diferencial, mas eu não quero que a minha mão deixe de ser usada na hora certa. Então, eu acho que isso o Dr. Abraham Verghese
tem um TED que é fabuloso sobre o toque, a mágica do toque manual. Não estou falando aqui de mágica, mas é a empatia pessoal para cuidar do paciente. Professor Pedro, eu vou continuar com o senhor, agora invertendo a ordem aqui. Fique à vontade. Eu vou lhe transmitir uma pergunta da doutora Érica Yamashita de Oliveira. Ela pergunta se as escolas médicas não oferecem aulas de raciocínio clínico, como já foi bem destacado aqui, onde então buscar informações para se desenvolver? O que o senhor recomenda então? Eu agora vai ter que entrar aqui uma discussão que vai afetar meu viés de ser proprietário de um site de raciocínio clínico, mas eu quero dizer para a Érica, não vai na minha conversa. O que se precisa é que as faculdades de medicina tenham, dentro da sua estrutura, uma hora em que vai se discutir o processo diagnóstico na maneira de como o Leandro explicou e também como o Lucas mostrou. É importante que as pessoas entendam os processos, e isso não vem sendo feito nas faculdades de medicina. Quando, há um tempo atrás, o Dr. Leandro veio com uma conversa, vamos escrever um livro sobre raciocínio clínico, eu falei para ele, olha, Leandro, eu toquei ele, né? Toquei ele da minha frente, mas aí eu tive o que ele chama, que o Dr. Leandro gosta que eu chame de epifania. Digo, nós vamos fazer um blog de raciocínio clínico para poder divulgar o raciocínio clínico. E isso foi um negócio que para nós foi efetivo, mas não é uma solução para a educação médica, não é uma solução para os hospitais, mas eu acho que é uma maneira de se fazer, pelo menos de achar lugares em que você possa aprender. Mas as coisas estão dentro dos colegiados de medicina, está dentro do Conselho Federal de Medicina, está dentro do CRM. Eu acho que é por aí que nós temos que ir. Muito bom. Eu vou encaminhar agora ao doutor Leandro uma pergunta da doutora Patrícia Nascimento. Ela cumprimenta a todos pelas apresentações e ela nos diz, hoje se fala muito em medição de desempenho. Será que tem algum sentido em se medir a acurácia diagnóstica? Você tem conhecimento de que alguém esteja fazendo isso aqui no Brasil? Depois vamos ouvir também o professor Lucas e, caso queira, o professor Pedro. Por favor, doutor Leandro. Isso é um princípio básico de gestão que você não consegue melhorar sem ter ferramentas que está acontecendo. E daí você tomar medidas e ver se essas medidas... Doutor Leandro, a gente teve o áudio um pouquinho picotado. Deixa eu passar para o professor Lucas, depois nós voltamos com o professor Leandro. A gente está destacando aqui a necessidade ou questionamento de se medir a acurácia diagnóstica. Você que está em hospital, Lucas, isso tem sido feito aqui no Brasil? Wilson, é uma excelente discussão, mas isso ainda não tem sido uma pauta de medição oficial. Eu vejo até que existe uma dificuldade de operacionalizar isso. Primeiro por um viés mesmo, né? A própria medição nesse tipo de circunstância já é um viés retrospectivo. Você está sempre avaliando aquilo que já está posto pelo médico, né? Você tem o hindsight bias aqui, né? Já é uma avaliação retrospectiva do que aconteceu. Eu acho que a preocupação, e aqui trazendo até um pouco do norte do que as teorias de segurança mais atuais têm trazido, é muito mais importante você pensar em como instrumentalizar o médico para que ele não erre, do que pensar em medir se ele está errando, né? Porque assumindo que o erro é algo inerente ao ser humano e que a gente, uma hora ou outra, vai acabar errando, é muito mais importante a gente estar preparado para fugir do erro ou para, caso descubra que ele aconteceu, como mitigar ele, né, como corrigir a rota daquele erro, do que tentar fazer uma medição da qualidade técnica do médico, se ele acertou ou não o diagnóstico. Até porque isso exigiria que a gente tivesse
um padrão ouro para todas as doenças que são diagnosticadas. A gente sabe que isso não é uma verdade absoluta, porque eu precisaria, para comprovar que aquele médico acertou o diagnóstico, que o tempo todo eu tivesse uma contraprova, uma vez que boa parte dos diagnósticos, inclusive aqueles que são basicamente clínicos, muitas vezes se eximem exatamente de um padrão ouro para que o diagnóstico seja feito. E isso, inclusive, é o mais comum nas doenças que são mais frequentes. Então, acho que essa seria a dificuldade que eu veria para fazer isso de forma mais ativa, uma mensuração mais ativa. Obrigado, professor Lucas. Agora sim, professor Leandro, abrindo seu microfone, nós estamos falando aqui da necessidade de se medir a acurácia diagnóstica. Isso já é feito aqui no Brasil? Tem conhecimento? Eu não tenho muito conhecimento em relação a pesquisas no Brasil que estejam aferindo essa variável, exatamente porque é o grande calcanhar de Aquiles da pesquisa com erro diagnóstico, é a questão de mensurar esses erros. Isso é uma coisa extremamente difícil, né? Existem algumas propostas, por exemplo, ver se o diagnóstico de entrada do paciente é diferente do diagnóstico dele de saída em uma internação, ou ver se o diagnóstico pré-operatório é diferente do diagnóstico pós-operatório. Seriam algumas formas de você tentar identificar possíveis erros diagnósticos, embora caiba aí uma interpretação, né? Nem sempre quando tem uma diferença de diagnóstico entre a entrada e a saída, isso corresponde a um erro. Às vezes é uma revisão, às vezes é uma complicação, às vezes é um desenvolvimento, ou uma doença nova que realmente acomete aquele paciente. Então, provavelmente, a maior dificuldade mesmo no campo da pesquisa com erro diagnóstico é exatamente a mensuração desses erros, porque os instrumentos, né, e as maneiras que a gente tem para avaliar a frequência de erro, eles sempre trazem um grande componente de subjetividade. Né? Como o professor Lucas comentou ali, existe o viés retrospectivo, né, o hindsight bias. É muito fácil você identificar erros depois que deu errado e o paciente realmente teve uma evolução ruim devido a um erro. Mas tem pacientes que sofrem erro e mesmo assim não sofrem dano. Então, esses pacientes provavelmente não são identificados com muita facilidade. Né? Então, essa mensuração realmente é bastante difícil. Muito bom. Professor Pedro, algum comentário sobre a questão da medição? Acho que a intervenção dos dois foi ótima. Eu acho que nós estamos lidando com gente e é muito difícil, fica muito intangível, não tem como medir a acurácia diagnóstica. A gente talvez possa, e também tem que lembrar que o processo diagnóstico é uma coisa que acontece ao longo do tempo. Um diagnóstico certo hoje é errado amanhã. Um diagnóstico absolutamente desconhecido surge, nasce do nada depois da manhã. Então é muito difícil e, na verdade, não há necessidade de se medir a acurácia. Né? O que você pode avaliar é a habilidade do médico ao longo da sua vida. Se ele é um camarada que passa a cuidar mal dos pacientes a vida toda, é evidente que ele vai ter que ser mandado embora do Hospital do Lucas. Né? Mas não tem como medir isso. Muito bom. Professor Lucas, vou lhe encaminhar uma pergunta do Dr. André Rezende. O Dr. André é um servidor da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ele pergunta como é que os testes rápidos, os point of care, podem se encaixar na melhoria do diagnóstico e no raciocínio clínico. Será que teremos superutilização em função de uma grande disponibilidade ou em algumas situações, sobretudo as intra-hospitalares, né, poderão ser muito contempladas e auxiliadas por esse tipo de recurso? Aqui, Wilson, acho que a pergunta é muito boa. Até obrigado por ele ter feito essa pergunta. Acho que o que eu gostaria de destacar em cima dessa pergunta é o seguinte. Primeiro, o teste rápido, ele pode favorecer um aspecto que é a velocidade com que você consegue dar uma resposta a um caso. Porém, contudo, entretanto, né, como tudo tem dois lados, tudo isso depende de uma probabilidade pré-teste em cima daquele exame que você está pedindo e de qual é a acurácia daquele exame. Porque a gente sabe que a maior parte desses testes rápidos, eles tendem a prezar pela sensibilidade, menos pela especificidade em muitos aspectos, exatamente porque são testes rápidos, eles tendem a ser testes muito mais de triagem do que de fechamento, mas
a interpretação é que é o mais crítico aqui. É o médico sabendo qual é a acurácia daquele exame e com a probabilidade pré-teste que ele tem, como ele vai interpretar a probabilidade pós-teste. Então, acho que o que é mais importante, e isso tem que ficar claro, por exemplo, quando o corpo clínico passa a ter acesso a algum teste rápido, é qual a diferença de acurácia, de sensibilidade e especificidade em relação ao teste tradicional. Vamos pegar um exemplo bastante básico, como, por exemplo, as troponinas, né? Então, a sensibilidade alta de uma troponina ultrassensível, ela te ajuda muito quando ela tem um valor negativo, porque ela vai ter um valor preditivo negativo alto. Mas o valor positivo não necessariamente é confirmatório, porque depende de uma interpretação da temporalidade da coleta, né, ou até mesmo do sequenciamento da coleta. Então, é isso que é importante, e isso é conhecimento que o corpo clínico tem que ter a respeito dos testes que tem disponíveis. Né? Acho que a maior importância aqui é você capacitar o corpo clínico, de novo, para ele interpretar esses exames à luz da hipótese e diante da acurácia daquele exame para o diagnóstico pretendido, que é uma coisa que eu sinto que muitas vezes falta. Se coloca a disponibilidade do exame, mas não se explica qual é a utilidade dele e em que contexto ele é útil. E aí sim você acaba tendo um sobreuso desnecessário e com uma má interpretação, acabando gerando erros de diagnóstico por não se saber usar aquela ferramenta que está disponível. Eu queria fazer um comentário de point of care. Eu acho que tem alguns instrumentos que têm que ser disseminados. Eu vejo, por exemplo, que o ultrassom à beira de leito é uma necessidade absoluta para você melhorar a tua semiologia. Eu acho que se você tiver um médico que seja capacitado em usar ultrassom à beira de leito, o estetoscópio dele vai servir só como o toque da mão. Mas eu acho que a gente precisa ter isso em todos os hospitais, todas as horas e o quanto mais rápido possível. Mas nós sabemos, por outro lado, que a corporação médica prefere que os exames sejam mandados para ser feitos nos laboratórios, quando na verdade nós temos todas as condições de fazer isso à beira de leito. E para isso a gente precisa ter toda uma estrutura que possa servir para... Porque você está falando em a obtenção de dados na beira de leito da maneira mais objetiva possível. Temos um minutinho apenas, professor Leandro, e eu peço uma maior brevidade nesse comentário para nós podermos encerrar aqui dentro do tempo previsto. Tranquilo. Eu concordo com o Lucas com essa questão, né, de que o teste por si só, dificilmente ele é bom ou ruim por característica intrínseca do teste. Eu acho que qualquer ferramenta ela vai ser boa ou má dependendo do uso que a gente faz dela. Então, se bem indicado, no contexto apropriado, que tem uma probabilidade pré-teste suficiente, que mereça uma testagem, eu acho que o teste rápido vem para agilizar o diagnóstico, né? E se usado no contexto errado, pode gerar excesso de uso, falso positivo, excesso de diagnóstico, né? Então pode levar a riscos. Eu acho que depende do uso que a gente faz, né, para definir se a ferramenta é boa ou não. Muito bom. Bom, eu quero lembrar a todos aqui que estiveram conosco que essa sessão estará disponível no canal do Conselho Federal de Medicina, no YouTube, e vocês podem recomendar a quem não pôde assistir agora, eventualmente, que busque lá. E eu, pelo menos, fiquei muito satisfeito, aprendi bastante com as apresentações. Quero agradecer aqui, em nome do Conselho Federal de Medicina, aos professores Pedro Gordon, Leandro Dil e ao Lucas Zambon. E eu desejo a todos aí um ótimo final de dia. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite.